Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia. Vou ficar com vocês nesta aula, que é a nossa aula de número 13, que tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produto e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. E como detalhamento, nós temos direito, trabalho e o sindicalismo no mundo, no Brasil e no Amazonas. Vamos então para a nossa aula. Vamos então começar trazendo aqui o conceito de sociologia, o conceito sociológico de direito, né? Como é que a sociologia vê o direito? Então vamos lá. A sociologia diz que é o seguinte, que direito é um conjunto de normas de conduta que são universais. Por isso, elas se destinam a todos. São abstratas, porque elas são elaboradas para casos hipoteticamente considerados. Obrigatórias e imutáveis, porque estão sujeitas às constantes transformações, né, históricas e sociais. E são impostas pelo grupo social, não somente pelo Estado, destinadas a disciplinar as relações externas do indivíduo, objetivando prevenir e compor conflitos. Então, isso é o direito na visão da sociologia. E aí, nós vamos trazer também um pouco aí da etimologia do termo, né, do termo direito. De onde surgiu, de onde veio esse termo, né? Vamos lá, então? Diz o seguinte, ó, a palavra direito tem origem no latim directum, que significa o que está conforme a regra, ou o que é reto. Daí directum, né, deriva do particípio passado do verbo dirigere, né, que significa dirigir, alinhar ou governar. Então, trabalhando esses conceitos, nós vamos agora partir para trabalhar o conceito de trabalho, certo? E para isso nós vamos chamar o nosso amigo, que sempre participa conosco das nossas aulas, que é o Diurquinha. Vem aqui, Diurquinha. Olá, professor. Olá, turma. Diurquinha, tudo bem? Diurquinha, você sabe que instrumento é esse? Sim, professor. Colegas, esse instrumento é chamado de tripalium ou tripalus. Esse instrumento era usado pelos romanos para imobilizar e ferrar animais. Esse instrumento era usado também para torturar pessoas, especialmente escravos e presos. Colegas, vocês sabiam que a palavra trabalho tem sua origem no termo tripalium? Daí a ideia de trabalho está ligada a sofrimento, cansaço e dor. Diurquinha, obrigado pela participação, de ter nos esclarecido sobre essa palavra, esse termo tão importante, a palavra trabalho, que vem dessa palavra tripalho aí, que é esse instrumento de tortura, não é isso? Muito obrigado e até uma próxima, Diurquinha. Muito bem, agora então, sabendo de onde veio a palavra trabalho, nós vamos ver agora os trabalhadores se organizam, a origem do sindicalismo. Vamos lá então? Vamos então falar de onde veio, porque o trabalho tem esse sentido de sofrimento, né? E aí nós vamos falar, os trabalhadores, que são aqueles que trabalham, que vão ter dificuldade aí no seu trabalho, porque vão ser explorados, eles vão então se organizar. Então o sindicalismo
teve origem com a ascensão do capitalismo como modo de produção hegemônico no contexto da Revolução Industrial no século XVIII. A expansão da industrialização se fez a partir da exploração da força de trabalho do homem, mulheres, né, crianças, em condições péssimas de vida e de trabalho. Isso tudo levou com que, né, houvesse aí uma busca, né, para combater a exploração e a precariedade das condições de trabalho. Os trabalhadores se organizaram em associação, a princípio para ajudar, né, para se ajudar, dar aquela ajuda solidária, né, e depois, mais tarde, para lutar pelos seus direitos e por melhores condições de vida e de trabalho. E aí nós vamos ver agora o primeiro movimento, que é o ludismo, né? Vamos então ver esse vídeo aí, como é que funcionava, o que era o ludismo. Vocês observaram o que aconteceu aí com o trabalhador e a máquina? O trabalhador colocou uma ferramenta aí nas engrenagens e quebrou a máquina, paralisou a máquina. Então, vamos ver o que é o ludismo. A industrialização expôs a exploração entre burguesia e proletariado, patrão e empregado, né, essas duas classes surgidas aí com o modo de produção capitalista. O que acontecia? Os trabalhadores, né, eles vão, então, dar as primeiras demonstrações de que estão unidos com o movimento que ficou conhecido por ludismo. O ludismo, então, consistia na quebra de máquinas fabris pelos trabalhadores em resistência às condições precárias a que estavam submetidos. Então, esse foi o primeiro movimento dos trabalhadores em contraposição à exploração a que eles eram submetidos. Tá bom? Então, vamos agora ver como que se organizou, né, como que os trabalhadores se organizaram para poder lutar contra a exploração que lhe era submetida. Então, tudo começou aí com as chamadas Trade Unions. Em 1824, o parlamento inglês aprovou uma lei que dava livre acesso à associação aos trabalhadores, coisa que antes só era permitida à classe patronal. Então, só existia a organização dos patrões, os empregados não tinham direito nenhum. Então, a partir de então, começam aí a ser criadas as chamadas Trade Unions, organizações de trabalhadores equivalente aos atuais sindicatos. Então, os trabalhadores começam a se organizar para lutar pelos seus direitos. E aí, nós vamos ver os avanços do sindicalismo moderno e contemporâneo. Então, nós tivemos aí uma expansão dos direitos trabalhistas. Após a Segunda Guerra Mundial, no século XX, os sindicatos se fortaleceram, principalmente em países industrializados, conquistando direitos como jornada de trabalho reduzida, previdência social e proteção contra as demissões injustas. E um dos fatores importantes para isso foi o chamado Estado do Bem-Estar Social, ou Welfare State, né, na Europa, que garantiu maior participação sindical na definição de políticas públicas para os trabalhadores. E agora nós vamos ver algumas dessas confederações de trabalhadores pelo mundo. Vamos lá? Confederação Sindical Internacional, não é isso? Essa confederação, ela foi fundada em 2006, foi uma fusão entre CMT e CIESL, né? Tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Ela tem 200 milhões de trabalhadores, que estão aí organizados em 331 organizações nos 163 países. Ela tem como foco principal direito, né, a luta pelos direitos trabalhistas, justiça social, combate ao trabalho escravo e trabalho infantil. E aí nós temos uma outra, que é a Federação Sindical Mundial, FSM.
Foi criada em 1945, né, ela é de orientação comunista, né, surgiu durante a Guerra Fria, tem sede em Atenas, na Grécia, possui aí sindicatos de esquerda e anti-imperialista, como, por exemplo, em Cuba, na Índia, né, e na Coreia do Norte. Tem como foco aí a luta de classe e oposição ao neoliberalismo. Então, vamos para mais uma outra organização, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É uma organização que foi criada em 1919, que está vinculada à ONU, a Organização das Nações Unidas, tem sede em Genebra, na Suíça, possui aí, os seus membros são governos, empregadores e sindicatos em 187 países. O foco principal dessa organização são normas trabalhistas internacionais, né? Temos como exemplo aí convenções sobre jornada de trabalho e liberdade sindical. Mais uma organização, a Industrial, né, Global Union, ligada ao setor da indústria metalúrgica, química e têxtil, né? Então, os membros aí são 50 milhões, né, em 140 países, como no Brasil aqui, é filiado a Yakult no Brasil, né, aí IG Metal na Alemanha. União Global Union, setor de serviços, comércio, finanças e telecomunicações, tem 20 milhões de membros aí, né, e sindicatos de bancários e call center, organiza esses trabalhadores. Temos também aí a Federação Internacional dos Transportes, é a organização aí do setor de transporte marítimos, rodoviários e aeroviários, tem 18,5 milhões, né, de membros, e aí eles são responsáveis pelas greves aí de caminhoneiros e portuários, aeroviários. Education International, setor da educação, ligado a professores, né, e funcionários de escolas, tem 32 milhões, né, de membros. Temos aqui no Brasil a CNTE, que é a Confederação Nacional do Trabalho dos Trabalhadores em Educação, e a ANEA, nos Estados Unidos. Tá bom? E aí nós temos outras, né, outras confederações aí, né, e agora nós vamos para ver o sindicalismo, os recuos e os avanços e os desafios que o sindicalismo tem no mundo atual. Vamos lá, então? Sindicalismo, recuos e desafios. O sindicalismo vem sofrendo vários recuos e sérios desafios, principalmente a partir dos anos 1980, com a ascensão de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos da América. Abraçaram as ideias de Friedrich Hayek, traduzidas na obra O Caminho da Servidão, e Milton Friedman, o chamado neoliberalismo, que defende a flexibilização trabalhista, em que houve um ataque severo aos sindicatos com leis antigreve e a famosa terceirização. Exemplo da ideologia neoliberal foi o que aconteceu no Brasil com a reforma trabalhista em 2017, levada a cabo pelo presidente Temer, e na França sob o governo de Macron, que deixaram fragilizadas as negociações coletivas. O crescimento da informalidade representada pela uberização, contratos temporários e intermitentes, esse processo que levou à precarização do trabalho e à informalidade. Outro problema enfrentado pelo sindicalismo é a repressão em regimes autoritários, onde sindicatos independentes são perseguidos e criminalizados. Atualmente, os sindicatos sofrem o que se convenciona chamar de crise de representatividade, onde acontece um distanciamento dos trabalhadores jovens pelos sindicatos e divisão ideológica enfraquece a unidade sindical, quando estes aderem ou fazem oposição a um determinado governo. Muito bem, então teve um panorama aí, né, da questão dos avanços e recuos do sindicalismo no mundo e no Brasil, e aí nós vamos ver agora o sindicalismo no Brasil, quando e como começou. Então, no Brasil, o Brasil passa por uma grande transformação econômica no fim do século XIX, com o fim da escravidão e a proclamação da República, e isso aí vai criar uma nova perspectiva de trabalho, né, que é a questão da indústria. Então, nesse contexto, o país recebe uma grande leva de trabalhadores imigrantes vindo da Europa com uma vasta experiência sindical, porque lá eles já tinham um pouco de experiência desse trabalho. Os sindicatos no Brasil,
eles têm suas origens ligadas à história dos trabalhadores imigrantes, como já falamos, e que chegaram ao país na segunda metade dos anos de 1880 do século XIX. Os imigrantes europeus, ao chegarem ao Brasil, eles encontraram uma sociedade que dispensava pouca ou quase nenhum direito aos trabalhadores, pois ainda era marcada pelo sistema escravocrata. Os trabalhadores imigrantes traziam na bagagem experiências com o trabalho assalariado e relativos direitos trabalhistas já conquistados em seus países. De pronto, começaram a formar organizações. As primeiras formas de organizações tinham caráter assistencialista, que buscavam atender os trabalhadores nas suas necessidades materiais básicas. Mas eles vão então se organizar mais tarde para novas conquistas. Na sequência, são criadas as uniões operárias, que atuavam de acordo com os diferentes ramos de atividade. E aí, nós vamos ver as ações do governo Vargas para submeter o sindicato brasileiro. Como é que foi feito isso? Primeiro, nós vamos ver aí que ele começa a controlar, há um controle financeiro do Ministério do Trabalho. Sobre esse controle financeiro sobre os recursos do sindicato, inclusive proibindo a utilização destes recursos em períodos de greve. E também tivemos a participação do Ministério nas assembleias sindicais. O próprio Ministério estava presente lá, que intimidava os trabalhadores. O que mais? Além disso, nós tivemos a atividade política e ideológica. Que atividades políticas e ideológicas não podiam existir por parte dos sindicatos. Também houve veto à filiação de trabalhadores a organizações sindicais internacionais, eles não podiam fazer parte daquelas organizações que nós vimos aí no início. Proibição da sindicalização dos funcionários públicos, os funcionários públicos estavam proibidos de participar, de sindicalizar. Definição do sindicato como órgão de colaboração e cooperação com o Estado, então atrelava o sindicato ao Estado, não é isso? E, além disso, tínhamos também aí a questão da participação limitada dos operários estrangeiros nos sindicatos, além da garantia de sindicato único por categoria, a chamada unicidade sindical. Então, tudo isso aí foi uma forma que Getúlio Vargas encontrou para atrelar os sindicatos ao seu poder. Então, aí o sindicalismo durante a ditadura de 64. Em 1960, o movimento sindical atingiu seu apogeu com intensas manifestações grevistas e a realização do 3º Congresso Sindical Nacional, quando foi criado a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores. O movimento sindical foi interrompido pelo golpe de 64, com intensa perseguição e total submissão ao Estado. Então, os sindicatos ficaram atrelados, mais uma vez, ao Estado. O sindicalismo voltou a ganhar força a partir dos anos de 1970, com as famosas greves do ABC, no estado de São Paulo, aí nas cidades de Santo André, São Bernardo Os anos de 1970 inseriram o movimento sindical no cenário político, econômico e social brasileiro. Nesse contexto, foram criados a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, o PT e a CUT organizaram diversas greves gerais nos anos de 1980 e foram fundamentais no movimento das diretas já, que levou ao fim do regime ditatorial de 1964. Muito bem. E aí, nós vamos tratar um pouco aqui da reforma trabalhista de 1917, de 2017. Josino, o que é isso? Reforma trabalhista de 2017. Impactos do movimento sindical. Nós vimos lá no filme, lá no vídeo que nós passamos no início, trata de sair da reforma de 2017, a reforma do Temer, Então, a reforma trabalhista de 2017 tem como lei, o número 13.467,
implantada no governo Michel Temer, trouxe mudanças significativas na consolidação da lei do trabalho na CLT e impactou diretamente o movimento sindical brasileiro, né? Por que houve impacto, então, na CLT? Nós vamos ver agora como é que se deu isso aí. As principais mudanças da reforma e impactos no movimento sindical. Então, primeiro, negociação coletiva sobre a legislação. A reforma priorizou o negociado sobre o legislado. O que significa isso? Permitindo que acordos coletivos entre patrões e empregados prevalecessem sobre a lei, em temas como, por exemplo, jornada de trabalho, banco de horas, remuneração e plano de carreira. Impacto sindical disso: reduziu a influência da CLT, fortalecendo a negociação direta, mas também pressionou os sindicatos a aceitarem condições menos favoráveis para evitar demissões. Então, enfraqueceu os sindicatos. Depois, o outro ponto é o fim da contribuição sindical obrigatória. Antes, todos os trabalhadores de uma categoria pagavam o imposto sindical, mesmo não sendo filiados. A reforma tornou o pagamento facultativo, né? Qual foi o impacto disso? Enfraqueceu financeiramente muitos sindicatos, especialmente os menores, que dependiam desse recurso para se manter, para se organizar, né? Até para fazer greve. Trabalho intermitente. O que é isso? Trabalho intermitente permite contratos em que o trabalhador é pago por hora ou por dia trabalhado, sem garantia de renda fixa. Então, ele é pago pela hora trabalhada. Qual é o impacto disso no sindicato? Precarizou o trabalho, dificultando a organização de categorias com vínculos empregatícios frágeis, né? Outro ponto é a terceirização ilimitada. A terceirização ilimitada ampliou a permissão para terceirização em todas as atividades, inclusive atividades fins da empresa. Qual é o impacto disso no sindicato? Dificultou a organização sindical, já que trabalhadores terceirizados, muitas vezes, têm direitos reduzidos e menos acesso a sindicatos fortes. Então, eles podem, então, aí o sindicato vai ficar mais fraco, porque o trabalhador não está organizado no sindicato, né? Outro ponto, fim do dissídio coletivo automático. Antes, se não houvesse acordo entre patrões e empregados, os dissídios, que são as reclamações coletivas, eram resolvidas pela Justiça do Trabalho. A reforma acabou com esse mecanismo automático. Qual é o impacto disso para o sindicato? Enfraqueceu o poder de barganha dos sindicatos, que agora dependem mais da negociação direta com os empregadores. Então, isso reduz também a força do sindicato. Redução da atuação do Ministério Público do Trabalho. Limitou a capacidade do Ministério Público do Trabalho de fiscalizar e processar empresas por irregularidades trabalhistas. Qual foi o impacto disso para o sindicato? Diminuiu o poder de um aliado importante dos sindicatos na defesa dos direitos trabalhistas, que é o Ministério Público do Trabalho. Certo? Então, aí a gente viu a reforma de 2017, os seus impactos na questão da organização sindical, né? Aí nós vamos agora para a origem do sindicalismo no Amazonas, né? Como que se deu aí no Amazonas, como é que se organizaram, como é os primeiros sindicatos. O sindicalismo no Amazonas surgiu no final do século XIX e início do século XX, influenciado pela economia da borracha, né? No boom da borracha. Então, os trabalhadores começam a se organizar. As primeiras organizações de trabalhadores em Manaus começaram especialmente entre os operários portuários e seringueiros, né? Principalmente ali o pessoal que trabalhava
os chamados armadores, né, aqueles que estavam ali no porto, trabalhando com a questão aí da borracha. Receberam influência também de movimentos anarquistas e socialistas, trazido por imigrantes europeus, que os europeus viviam essa experiência, né, do anarquismo e do socialismo. Então, o nosso sindicato aqui no Amazonas também recebeu influência dessas duas correntes aí, do anarquismo e do socialismo. Muito bem. Impacto do ciclo da borracha e decadência. Vejam lá. Então, o fortalecimento das associações de trabalhadores durante o auge da borracha, aí de 1879 até 1912, houve um boom, né, e uma organização do sindicato. Porém, com o declínio, né, com a crise da borracha e redução da organização sindical, há uma redução da organização sindical nas décadas seguintes. Então, o sindicato vai enfraquecer, até porque o trabalho também ali vai desaparecer, né? Quase, entre aspas, desaparece. Há uma retomada parcial com a criação da Zona Franca de Manaus, a partir de 1967, gerando novos sindicatos industriais e de serviços, certo? Nós vamos ver, então, aqui alguns sindicatos, né? Sidmetal, Citean, que é o sindicato dos professores, ligado ao pessoal da educação, Sindipetro, o pessoal do sindicato do petróleo, né? E o Sidamazon. Então, alguns sindicatos aí que são, né, do Amazonas. Muito bem, o sindicalismo na era da industrialização, na Zona Franca de Manaus. Crescimento de sindicatos ligados ao polo industrial a partir dos anos de 1970, né, com o advento aí da Zona Franca, lutas por melhores salários e condições de trabalho em setores como eletroeletrônicos e químicos. Então, nós vamos ter sindicato forte nesse período. Influência do modelo sindical cooperativista brasileiro com estruturas atreladas ao Estado. Então, o sindicato também tem essa característica. E quais são os desafios contemporâneos do sindicalismo no Amazonas? Enfrentamento à precarização do trabalho, especialmente com a expansão do comércio informal, dificuldades, né, de organização em setores como transporte urbano e trabalhadores de aplicativos, né, fica difícil, então, se organizar, e pressões econômicas e políticas que enfraquecem a negociação coletiva, certo? E quais são as perspectivas futuras e da renovação sindical? Necessidade da adaptação às novas formas de trabalho, incluindo a economia digital, fortalecimento de sindicatos rurais e de comunidades tradicionais, ribeirinhos e indígenas, e potencial de articulação com movimentos sociais e ambientais, especialmente na defesa da Amazônia e dos direitos trabalhistas. Certo? Gente, trouxemos aqui um apanhado, né, da questão sindical no mundo, no Brasil e no Amazonas. Esperamos ter contribuído aí com a nossa reflexão. E a gente fica por aqui até uma próxima aula.